Veja só o receituário de ações que o Alan dos Santos foi falando pra calar os outros. Eles usavam... Qual a diferença deles pra esquerda? Quando era anunciante, ficava pedindo a cabeça de um certo apresentador de TV. O projeto de lei que condenou à prisão o Léo Lins é um projeto que foi de autoria da tia Heron, é uma liderança evangélica bolsonarista, e não adianta fingir que, não, ela tava na base. Não, ela foi chamada pela Damares e pela Michele Bolsonaro para ser secretária da mulher do governo Bolsonaro, tá? O projeto foi votado, sim, pelo Eduardo Bolsonaro, e o projeto de origem, por mais é combate ao racismo, ele já dava ensejo a isso. Ele já dava ensejo a isso quando ele foi colocado para votação. Mas os Bolsonaro votavam assim, qual é a orientação? Eu vou votar, eles votavam qualquer coisa, eles nunca ligaram, porque o desempenho parlamentar dos Bolsonaro, tanto o Eduardo quanto o pai Jair, na Câmara dos Deputados sempre foi uma bosta. Ninguém aqui vai ficar se iludindo com isso. Esse projeto depois ele vai ser relatado no Senado. No Senado ele amplia o escopo, é aprovado no Senado. Veja, ele é aprovado no Senado quando o Bolsonaro ainda era presidente. Se o Bolsonaro era um grande defensor da liberdade de expressão, Rafa Almeida Riso, o que o Bolsonaro deveria ter feito? Vetado? Ele poderia ter vetado. Ele não vetou. Ora, se esse era um projeto preocupante para a liberdade de expressão e esse projeto poderia ser sancionado pelo Lula tão logo o Lula tomasse posse em 2023, caberia o Bolsonaro, que é muito preocupado com a liberdade de expressão, canetar, vetar o projeto. E teria morrido. Mas não foi o que aconteceu. Porque nunca foi importante esse assunto pra eles. De onde tiraram na cabeça que pros bolsonaristas liberdade de expressão é importante? E aí veio uma briga, e aí começaram a levantar, né? Todas as vezes que os bolsonaristas, vamos dizer, atacaram a liberdade de expressão alheia, né? Em nome do seu projeto específico de poder. Se você é meio maquiavélico aqui e ali, beleza, vai. Vão apontar sua contradição, é do game. Não é certo, mas a gente entende. Se você tá querendo se comportar como se fosse um putão no game. Agora, pagar de um libelo da liberdade de expressão, de defensores incondicionais, isso é papo de picareta. Por quê? Eles precisam, né, do discurso da liberdade de expressão quando é conveniente. Então, quando tava na pandemia, eles se tornaram libertários, você vai lembrar. Os bolsonaristas viraram libertários, né? O abre tudo, não, é um absurdo isso, aquilo, porque eles queriam ser do contra ali, tem toda, né, nem preciso ficar repisando aquelas histórias. Eles queriam ser do contra, eles se tornaram libertários na pandemia. Aí todos contra o avanço, o gigantismo da máquina estatal. Ao mesmo tempo, os mesmos caras que são libertários e contra o gigantismo da máquina estatal, contra a concentração de poder nos populistas, né? Um libertário, aí ele quer dar um golpe de Estado concentrando poder nele. Que é o que o Bolsonaro queria e não adianta fingir que não queria e que não tentou. Né? As provas abundam aí. Beleza. Ok, entendemos o game. Quando você teve ali, né, essa questão de discussão sobre redes sociais e as liberdades que os bolsonaristas tinham, né, de pedir golpe de Estado ou falar que a urna era fraudada, não, entrou uma grande discussão, uma gigantesca discussão sobre, né, liberdade de expressão e que eles eram a favor da liberdade de expressão irrestrita. Agora, e quando um adversário político usava da liberdade de expressão para atacar eles? Bom, a gente vai encontrar elementos que, vamos dizer, denotam outra vibe da parte deles. O primeiro elemento, os casos mais óbvios, 2022, para perseguir o Danilo Gentili, porque eles viam no ano eleitoral do Danilo Gentili como problema, eles tentaram tirar do ar um filme do Danilo Gentili, alegando que o Danilo Gentili era, vamos colocar aqui entre aspas, aqui, né, pedófilo. Que o filme fazia a promoção. Era esse o argumento dos caras. Tá? O ministro Bolsonaro censura filme do Danilo Gentili. O ministro do Bolsonaro censurou o filme do Danilo Gentili, sim. Mandaram botaram a polícia pra ir atrás de um cara que botou um outdoor contra o Bolsonaro. Você lembra disso? Lembro. Entendeu? Foram pra cima de adversário, foram pra cima da gente. O caso do Pequi roído, não é isso? Do Pequi roído, exatamente. Então assim, quando precisava usar o aparato pra calar os outros, eles usavam... Qual a diferença deles pra esquerda? O naco do aparato político repressivo do Brasil que eles tinham quando eram presidentes era muito pequeno. Diferente do petismo, que por questões ideológicas, formação da universidade brasileira, gente que passa em concurso e tal, o share de agentes do Estado dispostos a praticar censura e outras arbitrariedades em nome da ideologia é enorme. Então isso acontece. Isso vai explicar, por exemplo, a condenação do Léo Lins. Agora, o bolsonarismo não é que assim, ele era um defensor. Não era. Ele tinha pequenos agentes, né, que concordavam com ele dentro da máquina, e quando podia usar, usou contra a gente, usou lá no caso do Pequi roído, usou o ministro pra tentar ferrar o Danilo. Então não venham com essa conversa mole, que isto é conversa mole, é papo furado. E aí o que acontece? Jogaram na cara deles, e eles se ferraram.
Aí hoje estão tendo que, não, veja bem, vamos veja bem. Queria que o Rizzo mostrasse essa sequência aí. Tem o Felipe Moura Brasil esclarece o caso muito bem. Aliás, belíssimo trabalho jornalístico do Felipe Moura Brasil e os outros também. Eu vou repetir só pra concluir. Isso começa, Luciano Ayan, é o fiozinho que você puxa e vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele. Ele falou o Luciano Ayan e o sócio dele. Quem era o sócio dele, Rizzo? Era eu? É? Caramba. Trabalha pro Dória. Pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Veja só o receituário de ações que o Alan dos Santos foi falando. Ou seja, isso foi antes da operação contra a gente, em 2020. Pra quem não entende, o bolsonarismo com um parceiro que eles tinham no judiciário, um promotor bolsonarista, entrou com uma denúncia bizarra que foi feita, essa denúncia pra um perfil falso bolsonarista, perfil que eu tenho os dados dele, todo, eu sei quem é, só pra ficar claro aqui, porque a galera tava reclamando, ô Renan, você fica expondo adversário. Olha só, se um cara usa um perfil falso pra ficar divulgando inverdades e perseguindo os outros, não tem nenhum problema. Se ele tá no debate público, as pessoas têm que saber quem ele é, até porque se alguém quiser processar ele, que processe, né? É da vida. Quer dizer, a gente tem que se expor, né? A gente põe o nosso na reta e fulano, não, tá no game, tá na chuva, é pra se molhar, irmão. Então todo mundo, calma que todo mundo tem a hora certa, calma, não fiquem tranquilos, né? Então o que acontece? Vamos lá, Alan dos Santos, vocês vão entender. Coisa número 1, ele citou que se você pegar o Luciano Ayan, você derruba, ele citou, acho que era o embaixador chinês, você derruba, cara, o esquema Covidão. Eu nem sei o que esse cara tá falando, mas vamos lá. Você pegasse o Luciano Ayan, você derrubava tudo. Aí volta, vamos lá, começa de novo, vocês vão ver onde vai e aí eu vou depois mostrar. Só pra concluir. Isso começa, Luciano Ayan, é o fiozinho que você puxa e vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro. Todos, olha só, veja só, esse cara aí era um estrategista político do bolsonarismo. Ele achava que se você pegasse o Luciano Ayan, que era um cara sozinho, meio maluco, que eu nem sei o que aconteceu mais com ele, tá desaparecido. Você pegar ele, você ia acabar com todos os adversários do governo Bolsonaro. Veja só, vamos dizer, a imaginação, o lance, né, a fantasia na cabeça desse cara. Vamos lá, prossegue. Com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Então, pausa. Então ele precisa, veja só, tô aqui no meu diagrama. É necessário uma investigação contra o Ayan, tá? Porque aí você pega todos os adversários do Bolsonaro. Então, o Alan dos Santos está propondo que se você tiver uma investigação contra o Ayan, você vai pegar o Covidão. Então você precisa de uma investigação para pegar o Covidão. Veja só o diagrama aqui, ó. Você precisa de uma investigação, que aí você pega esse esquema que ele chama de Covidão. Aí você vai pegar todos os adversários. Então, antes de uma operação policial que aconteceu, prendendo esse Luciano Ayan e apreendendo todos os seus computadores, todo o celular e tal. Ou seja, eles iam pegar o esquema. O Alan dos Santos estava propondo isso. Vamos lá, prossiga. Com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan. Pega o sócio dele, trabalha pro Dória. Pega Quem é o sócio dele que trabalha pro Dória? Vamos lá, prossegue. Acho que deve ter misturado já o Mônaco ou não? Ah, ele já tá falando o Alexander Mônaco ali, né, que foi colocado no... Então aqui ele tá entregando um negócio, né? Ele deve ter visto que o cara que fazia os superchats, que era o Alexander Mônaco, que mandava publicamente superchat pra gente, ele tinha uma empresa, essa empresa forneceu o serviço pro governo do estado de São Paulo, que não tinha relação nenhuma conosco. Então ele já dava a sugestão, o Alan dos Santos, antes do evento, que o Luciano Ayan tinha correlação com o Alexander Mônaco, certo? E isso envolvia o Dória. Veja só onde a gente vai chegar, prossiga. Olha isso aqui. O silêncio do Arthur do Mamãe Falei. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Tomates. Caça o mandato do cambojano. O nome dele, o Kim Kataguiri, cambojano paraguai. Caçar Kim. Então tava nos planos dos caras caçar o mandado do Kim. Pega, faz a cassação do cambojano paraguai. Começa a descobrir por que ele estava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da Q4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais o Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffoli. Irmão, o que não falta... Essas pessoas, o conspiratório, ele vai jogando várias informações, a galera acha que ele é muito inteligente, o cara tá... Mano, ele sabe de muita coisa, é só ir jogando o amigo. Rizzo, ó, vou criar uma comparação. Cara, pega agora, você vai pegar o Marcelo Brigadeiro, tá? Pega a Jontex, que é uma fabricante de camisinha. Há anos, o que o Marcelo Brigadeiro fala? Qual é o slogan dele? Transo muito. Transo muito. Você vai pegar a Jontex. Do que é feito uma camisinha? Latex. Látex. Látex utiliza material tanto na indústria extrativa de borracha quanto na indústria do plástico, certo? Extrativismo de borracha, região norte do Brasil, tá? Põe na cabeça. Quem que tá na região norte? O que tá rolando agora? O que vai rolar? COP30. COP30. Renan Santos atacando a COP30.
Qual o interesse nosso em atacar a COP30? Será que isso não é um esquema da Jontex pra derrubar os governadores do norte? E derrubar, inclusive, os governadores aliados do Bolsonaro no norte? Será que a Jontex não tá interessada em ter ela própria uma espécie de um monopólio sobre o sexo usando látex? Tá aí. Por isso a gente enviou, inclusive, o Arthur Duval pra Ucrânia, pra ficar com a fama de tarado, pra falar pro público fazer sexo. Entendeu? Agora, veja um ponto. João Dória Júnior. Você viu que teve um vídeo dele que vazou, supostamente dele, fazendo sexo, né? Sim. Quem é que vazou isso? Os mesmos caras, vejam só, que saiu até matéria do Piauí, que supostamente forjaram um vídeo também sexual contra o Padre Júlio. Entendeu? Então você tá juntando, tô juntando os pontos aqui. Eu tenho mais um ponto. O Pedro Tomates fez aquele painel da direita transante. Direita transante. Você percebe que tem um elemento central aqui. Sexo. João Tex, Marcelo Brigadeiro e o interesse sobre o látex brasileiro. Mesma região que o Macron tá tentando tomar. Macron, que já tem fotos dele, supostamente participando de suruba com imigrantes lá na França. Eu vou falar. É prender o Marcelo Brigadeiro, você derruba até o Macron. É prender o Marcelo Brigadeiro, cai o Macron. Cai o Macron. Tá? Caramba. Vamos lá. Entendeu? Acabamos de criar. São vias que foram abertas para o Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas. Gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás, junto com a TT, se eu der uma dica, eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto e o Aras não conseguem. Então, deixa eu entender. Ele gostaria que o André Mendonça, que o Braga Neto, ou seja, pessoas estratégicas que atuavam na área de justiça e estratégia do governo Bolsonaro, usassem essas informações importantes que o Alan dos Santos punha para botarem um aparato do Estado, a.k.a., vamos ser honestos aqui, Polícia Federal, atrás da gente. Esse é um defensor da liberdade, tá? O que aconteceu, amigos? Realmente, depois desse vídeo dele, ou seja, ele sabia da operação que ia ter, porque o promotor é bolsonarista. O promotor ficava tecendo loas no Twitter. Ele e a esposa dele é o Bolsonaro. Eles sabiam que ia ter uma operação da Polícia Civil pra pegar a gente. Ele sabia disso. E a operação, veja só a coincidência. Ela criou uma massa, ela criou um absurdo qualquer falando que eu roubava 400 milhões e lavava dinheiro através de superchat com um cara que é o Alessandro Mônaco, que mandava superchat aberto pra gente, com o Google ficando com 30%. E na verdade o Ayan usava grandes sistemas informatizados pra viabilizar uma mata de lavagem de dinheiro. Uma história sem pé nem cabeça. Aí a história também é assim, que eu também, paralelamente, fazia tráfico de influência com o Dória, pro Dória colocar esse Alessandro Mônaco num contrato através da FIP, tá? E aí a FIP, que o Kim usou a FIP uma vez pra fazer um estudo pra licenciamento também. Os caras criaram uma merda de uma teoria conspiratória, cujo objetivo, como o Alan dos Santos fala, era pegar o Ayan, prender o Ayan e na busca e apreensão fazer uma coisa que a gente chama de pescaria probatória, phishing. Que ele achava que com, né, o material na casa do Ayan, eles iam pegar todo um grande esquema que ia derrubar o esquema do Covidão, com o chinês, que nem sei quem é, com o Barroso. Vocês entenderam? É assim funciona a mente desses caras. Rolou, amigos, uma operação da Justiça de São Paulo. Prenderam esse Luciano Ayan por 15 dias. Não acharam porra nenhuma na casa dele. Nada. Prenderam o tal do Alessandro Mônaco, não achou porra nenhuma. Você sabe o que aconteceu com todo mundo? Que inclui eu, os caras da FIP, pessoas probas, honestas. A FIP é uma das instituições mais sérias do Brasil em termos de pesquisa e economia aplicada. Sabe o que aconteceu com todo mundo? Todo mundo foi absolvido. No meu caso, o promotor que queria me denunciar, nem sequer o juiz achou que tinha que andar. O juiz deu um esporro, tá? O juiz e o desembargador deu esporro na peça, no promotor. Tipo, o que é isso? O que é isso? Isso não tem o menor sentido. Agora, foi feita uma operação, sim, e essa operação botou pessoas inocentes na cadeia, porque o objetivo, como a tese dos 400 milhões era estapafúrdia, o objetivo não era prender ninguém por 400 milhões, porque a tese era estapafúrdia. O objetivo era fazer pescaria probatória no Luciano Ayan, porque eles achavam que o Luciano Ayan tinha um grande esquema, e não acharam porra nenhuma, porque o Luciano Ayan só era um cara doido, que não gostava do Bolsonaro. Mas eles continuaram. O Aras, vamos continuar aqui. Só uma lembrança também importante, o argumento usado pra prender o Ayan é que ele estava ameaçando as pessoas por tweets.
É verdade. E os tweets era o Ayan falando, tirei um print do que você falou. Era só isso. Não tinha assim, uma grande coisa. Era tweet, print tweet. Foi isso que foi usado como assim, ó, melhor prender ele agora que esse cara tá perigoso. Logo em seguida, o Aras, que foi colocado na PGR por eles, que não serviu pra porra nenhuma além de acabar a Lava Jato, foi lá pra oferecer denúncia contra o Kim. Eles botaram a PGR contra o Kim pra tirar o mandado do Kim. Entendeu? Olha lá, ó. Aras vai investigar se Monark e Kim fizeram apologia ao nazismo, mas não só isso. Teve o negócio da FIP também que eles botaram, o Kim. Pra vocês entenderem que os caras tentaram, tudo que o Alan falou que ia fazer, aconteceu. Tudo que o Alan falou que ia fazer, aconteceu. E ele tinha informação privilegiada, tá? De um evento que aconteceria no judiciário. Agora eu pergunto pra vocês, esse mesmo Alan tava divulgando um áudio meu que eu falo assim, eu quero que os bolsonaristas se fodam, que o Olavo se foda, eu quero que esses caras vão tomar no cu. Vocês acham que eu tenho que ter algum carinho por um cara que tem informação privilegiada da justiça de uma operação que vai acontecer e que queria que uma operação acontecesse pra fuder minha família e pessoas inocentes porque ele tinha uma teoria conspiratória na cabeça? Um cara que tem uma teoria conspiratória na cabeça e usa por conta dos contatos dele, o aparato do Estado pra perseguir alguém, você acha que ele merece alguma clemência? Eu quero que ele, e eu repito, ele, o Bolsonaro, o Eduardo, eu quero que eles vão pra puta que pariu, eu quero que eles se fodam, eu quero que eles vão pra puta que pariu. Qualquer vagabundo que fez minha mãe sofrer, que fez meu pai ficar preocupado, eu quero que se foda. Aí não é política, aí eu quero que se foda, só quero que se foda. Vão pro inferno. Ai, mas o Xandão, o problema é seu. O problema é seu, irmão. Se vira com o Xandão. O problema não é meu, o problema não é do MBL. Vocês, quando tiveram poder, fizeram pior do que ele. Então, que se dane. Aí vem pagar de libelos, defensores da liberdade. Aqui, ó. Então, fica essa conversa, né? Vem ficar fingindo que estão ligando pra alguma coisa de liberdade. O Danilo Gentili, vamos colocar aqui, né? Vamos falar em bom português, porque eu sei, né? Eu tenho familiares que trabalham no audiovisual. Eu sei muito bem como é que roda esse mundo. Globo, conheço o SBT, conheço o Record, conheço. Vamos lá. O velho da van, quando era anunciante, ficava pedindo a cabeça de um certo apresentador de TV. O governo federal pedia a cabeça de um certo apresentador de TV. O governo federal pedia no governo Bolsonaro e pedia no governo Lula agora. A Janja pediu a cabeça de um certo apresentador de TV. Esse cara tá permanentemente com o pescoço em risco. Como é que ele se garante? Tendo audiência, trabalho foda. Se ele não fosse foda, a rede que ele trabalha ia cortar ele. Aí fica esses bostas que tentaram a cabeça dele por anos a fio. Ai, liberdade. Ai, olha só, tirou o Bolsonaro, hein? Agora aconteceu o quê? Ô, meu querido, olha só. Aconteceu exatamente o que aconteceria se o Bolsonaro tivesse no poder. Porque vocês nunca defenderam porra, né? Pelo contrário. Se o Bolsonaro ganhasse, Alan dos Santos e outros teriam muitos meios à disposição, meios de ação à disposição, através do aparelhamento do Estado, para fazer o que eles já fizeram quando tinham um pouco de poder. Perseguir os outros, botar a polícia de maneira injusta na casa dos outros, prender os outros, só porque os outros eram adversários políticos. Então, vão pro inferno. Ai, o Xandão, isso vocês que se virem com o Xandão, o problema é de vocês. Não fui eu que tava arrumando treta com o Xandão, foram vocês. Não fui eu que tentou usar a polícia pra prender os outros. Foram vocês que se dane. Segura o teu reggae e cuida do teu problema. Na hora de prender minha família, como vocês tentaram, na hora de prender gente inocente, vou falar com o Gol. Na hora de prender o Luciano Ayan, que era inocente, vocês não ligaram, não tinha liberdade, tinha porra nenhuma. Bando de vagabundo. Aí vem com essa conversa mole. Bando de vagabundo. Aí fica essa conversa aí, não, liberdade, olha só. Aí fica aquele Zé Cu do Kim Paim, que no fundo é um Zé Cu, que fica escondido na Austrália pra não tomar processo. Fica esse bando de Zé Cu. Aliás, eu me pergunto, porque tem amigos do MBL, né, que ficam lá, o Kim Paim, olha, eu vou ficar, né, legal, né, cara? Muito legal. É que não foi o teu pai que, né, tua irmã que teve vida exposta, fica aí com essas coisas, né. Kim Paim, legal. Pau no cu desses caras.